Então, vamos começar uma videoaula ensinando um código básico do HTML5, é, mostrando como que a gente pode salvar. A princípio, vamos estar utilizando o Notepad, né, o bloco de notas do Windows, mas é lógico que se a gente for imaginar um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento de qualquer site, nós não vamos ter recurso para utilizar um bloco de notas. Então, a princípio, a gente utiliza o bloco de notas para que os conceitos básicos sejam aprendidos por vocês. Então, no início, vamos estar usando o bloco de notas, mas depois nós vamos partir para outra ferramenta que, que ofereça mais recursos no sentido de ajudá-los a desenvolver os sites para a internet. Então, iniciamos com doctype, né? Exclamação doctype para indicar ao navegador que essa é a versão 5 do HTML. Então, as versões anteriores do HTML não tinha essa linha de código. Então, quando você vê um código utilizando essa linha, significa que é a versão 5 do HTML. Vamos iniciar o nosso código da nossa página indicando para o navegador que vamos trabalhar com uma linguagem padrão, né? O idioma padrão da nossa página vai ser português Brasil. Então, o que isso significa? Que a nossa página vai utilizar o idioma padrão português Brasil. Vamos finalizar o HTML dizendo que a nossa página acaba aqui. E vamos fazer a página referente ao cabeçalho, né, o head. Onde nós vamos poder definir algumas configurações da nossa página. Então, o head é a parte de cabeçalho, né, de configuração dessa página, onde a gente pode colocar algumas coisas referente à nossa página. Por exemplo, o title, que significa o título dessa página. Eu vou definir um título aqui que será exibido na aba do navegador. Vou fechar o título e também vou definir o meta-char7, que significa que nós vamos utilizar a grafia UTF-8. O que isso significa? Que quando a gente usa aqui o meta-char7 e o UTF-8, nós estamos indicando que o padrão de código vai ser um padrão onde vai ter C cedilha, acentuação nas palavras. Então, o português, né, a linguagem português Brasil, está dentro desse UTF-8. Então, a forma de você exibir, a gente está dizendo que vai ser através que nós vamos ter palavras acentuadas, ou que podemos ter palavras acentuadas. É importante também você ver a indentação do código, sabendo que a gente tem duas linhas dentro do head e essas outras, o head está dentro do HTML. E para finalizar, nós vamos colocar aqui o corpo da página, né, que é o body. Então, tudo que eu quero que o usuário veja, ou todo o conteúdo do meu site, eu vou colocar dentro do body. Eu vou colocar um texto aqui, só para a gente ver a questão da acentuação. Agora, para salvar, é muito simples a gente fazer, a gente armazenar esse arquivo. Vem no menu arquivo, salvar, eu escolho a pasta, né? Já defini a pasta aqui onde deve ser salva. Deve ser salvo o arquivo. Eu tenho que escolher todos os arquivos, porque se eu não escolho essa opção, o arquivo vai ser gerado como editor de texto, um arquivo de texto, .txt.
De forma que quando você for acessar esse arquivo, ao invés dele abrir o navegador, ele vai abrir o bloco de notas ou qualquer editor de texto que você tenha. Index como padrão. Index, eu vou colocar o nome desse arquivo como index.html. Index, a gente define toda a página principal. Então, qual que é a página que vai ser carregada primeiro no meu site? Então, essa página tem que ser chamada de index. Quando eu for colocar isso online, isso vai ser muito importante. Aqui já tem uma codificação aqui no meu bloco de notas como TF8, mas vamos supor que eu salve como outra codificação, só para a gente ver se vai funcionar. Então agora eu vou lá na pasta onde eu salvei, está aqui. Vou abrir o navegador, vou colocar aqui, vai ficar um do lado do outro, fica mais fácil. Então aqui a gente tem, na aba dessa página, a gente tem um caractere de exclamação. Aqui a gente tem cora, um caractere de exclamação e outro caractere de exclamação. Esses caracteres onde tem essa exclamação significa o quê? Que era onde tinha um acento. Então significa o quê? Que eu até coloquei o TF8 aqui. Mas na hora de salvar o arquivo, eu não salvei como TF8. Então a grafia desse arquivo não segue o padrão português Brasil, que tem as palavras acentuadas, as palavras do idioma português Brasil. Então, para a gente resolver isso, eu só salvei para a gente ter uma noção de quando salvar errado ou quando aparecer aquele exclamação, vocês saberem que se trata de alguma coisa ligado à forma da escrita. Então, no nosso caso, a gente não escolheu o TF8, então é por isso que não foi mostrado a acentuação. Então, eu vou clicar aqui em salvar, vou substituir esse arquivo e vou abrir ele de novo na pasta para a gente ver o que acontece. Então tá aqui o arquivo, agora está acentuado, então a forma agora está correta, salvei o TF8. Outra coisa para a gente finalizar essa aula, é interessante a gente saber que eu posso fazer comentários. Então o padrão de comentários no HTML é esse aqui. Então, se eu quero comentar alguma coisa no meu arquivo, eu vou colocar o texto, essa coisa que eu quero comentar aqui, entre sinal de menor, exclamação, traço, traço, né? E finalizo com traço, traço, sinal de maior. Então, vou colocar aqui, vou salvar. Eu posso salvar em menu arquivo, salvar ou simplesmente Ctrl S. Agora eu aperto F5 ou então aperto em carregar a página novamente. Vocês estão vendo que não está aparecendo nada aqui. Por quê? Porque eu fiz um comentário. Então esse comentário não tem que aparecer mesmo. Porque esse comentário é muito importante na hora que a gente está criando o programa para definir algumas coisas que não tem que ser mostradas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida ou sugestão, estou à disposição. Um abraço.